Louvado e adorado seja o Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, derrama o teu espírito, a tua graça e o teu poder e nos dê compreensão da tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, alarga os nossos conhecimentos, ajuda-nos, ó Senhor, a te adorar. Faz de mim uma ferramenta nas tuas mãos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o teu nome seja glorificado em nós. É a minha oração nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. É momento de reflexão. A nossa reflexão deste momento terá como tema a quarta parte, a quarta leva, a quarta etapa, a quarta fase ou o quarto período da primeira ressurreição. Louvado seja Deus. Antes, porém, queremos falar sobre essas primeiras partes, mas eu quero me aprofundar mais sobre a quarta parte da ressurreição. Louvado seja Deus. Porque a ressurreição não se dará de uma única vez, ela se dará em 4 períodos. A primeira ressurreição não se dará de uma única vez, ela se dará em 4 períodos, em 4 fases, em 4 etapas, em 4 períodos. Porque o primeiro período da primeira ressurreição já começou. Quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou um grupo de salvos que são as primícias e apresentou a Deus. Louvado seja Deus. A primeira ressurreição está subdividida em 4 fases distintas. Igualmente a colheita de cereais em Israel, a colheita de grão em Israel, que são primícias, primeira parte da colheita, primícias, colheita geral, que é a colheita do fazendeiro, respigas, que é a parte dos pobres, dos estrangeiros, dos pobres, das viúvas, e os 4 cantos, também, que faz parte dos pobres, das viúvas e dos estrangeiros. Louvado seja Deus. A primeira etapa, que é a primícia, a primeira fase, que é a primícia, é Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. E muitos também com ele, que ressuscitou. Louvado seja Deus. Primícia. Para você entender o conceito de primícia, leia Levítico. Levítico 23, 9 a 14. Levítico 23, versículo 9 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando entrardes na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Então comereis não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, aqui as primícias era uma lei obrigatória para Israel, que eles não poderiam comer espigas verdes, nem espigas tostadas, nem torradas, até o dia em que eles trouxessem o molho da sua messe ao sacerdote, para que o sacerdote movesse aquele molho perante o Senhor, e então eles fossem aceitos. Enquanto eles não trouxessem o molho da sua messe, eles não poderiam comer
dos seus frutos lá da sua fazenda, eles não poderiam comer enquanto não trouxesse a primícia ao sacerdote, para que toda a massa fosse santa, fosse santificada. Louvado seja Deus. Porque se a primícia é santa, a massa também o é. Louvado seja Deus. Então, em Mateus, no capítulo 27, versículo 50 a 52, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Louvado seja Deus. Então, isso aqui faz parte da primeira ressurreição, que é as primícias. Mas, louvado seja Deus. Então, já foi ressuscitado um grupo de salvos, porque Jesus é a primícia dos que dormem, e também ele ressuscitou um grupo para apresentar a Deus como molho movido perante o Senhor no santuário, lá no céu, no santuário santo. Então ele ressuscitou um grupo de salvos que saiu depois da ressurreição dele, e ele levou esse grupo de salvos e apresentou ao Pai. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 a 23, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. E o grupo de salvos, as primícias, que Jesus ressuscitou para Jesus se apresentar ao Pai e levar as primícias ao Pai. Então Jesus é a primícia e apresentou as primícias. Aqui nós vimos, só aqui nós vimos nessa divisão, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui nós já vimos aqui 3 partes da colheita. Louvado seja Deus. Então Cristo é a primícia. Então, Cristo sendo a nossa primícia, então nós que somos a massa, se Cristo é a primícia é santa, a massa também o é. Porque a primícia santifica a massa. Louvado seja Deus, que é a sua igreja. A massa é a igreja. Louvado seja Deus. A segunda etapa, colheita geral, o arrebatamento. Quem é que faz parte dessa colheita geral? Todos que nasceram do evento de Pentecostes, todos que nasceram da água e do Espírito, faz parte dessa segunda colheita, dessa segunda etapa da colheita, não dessa segunda colheita. A colheita é uma só, mas faz parte dessa segunda etapa da colheita. Louvado seja Deus. É tudo a primeira colheita, é tudo a primeira ressurreição, só que está dividido em várias etapas. Louvado seja Deus. Levítico, você pode ler e eu vou ler aqui para você. Levítico 23, 15 a 21. Diz assim: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, então no domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, que são 7 semanas, 49 dias, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de uma efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 cordeiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado,
e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Então aqui está estabelecido a colheita geral, será a assembleia. A segunda etapa, colheita geral, será uma convocação. Deus convocará a sua igreja. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão convocados e todos se apresentarão perante o Senhor. Será a segunda etapa, ou o arrebatamento, o arpazô. Louvado seja Deus. Será o arrebatamento. Então, se apresentarão perante o Senhor. Aqui, 1 Tessalonicenses, então a segunda etapa é a colheita geral, que é o arrebatamento. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa faz parte da segunda parte da colheita, que faz parte da primeira ressurreição. Permanece aí então, a primeira ressurreição, mas com partes divididas, são 4 partes. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, 51 e 52. E eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso tudo faz parte da primeira ressurreição, mas é a segunda etapa da primeira ressurreição. Louvado seja Deus. A terceira etapa da primeira ressurreição. A primeira ressurreição está dividida em 4 etapas. Já falamos sobre 2 etapas. Agora a terceira etapa. A terceira etapa são as respigas ou caídos. São os degolados da grande tribulação. Os que forem degolados por amor a Cristo, que rejeitarem o governo do anticristo, que se opuserem ao anticristo, não adorarem a besta nem o falso profeta, serão degolados, mas serão ressuscitados antes que Jesus venha e se apresente a essa terra que todo olho verá, como está lá em Mateus, nos capítulos 29 a 33, no Mateus 24, versículo 29 a 33, que todo olho verá. Antes que Jesus venha e todo olho veja, esses que são degolados na grande tribulação serão ressuscitados e serão levados ao céu. Louvado seja Deus. Então a terceira etapa são as respigas ou caídos. Levítico 23, 22 diz assim: quando cegares a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 24, 19. Quando no teu campo cegares a messa e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4 a 6, diz assim: vi também tronos,
e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, os salvos, aqueles que rejeitaram Satanás, o seu governo, o seu império, não adoraram a besta, nem o anticristo, nem aceitaram o sinal na mão ou na testa, o sinal da besta na mão ou na testa, serão decapitados, mas serão ressuscitados e fazem parte da primeira ressurreição. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Louvado seja Deus. A primeira ressurreição começou quando Jesus ressuscitou. E ressuscitou um grupo de salvos lá em Mateus 27, 50 a 52. E assim permanecerá. Então teve a primeira ressurreição com Jesus, a primeira parte da primeira ressurreição com Jesus ressuscitando e as primícias. Depois, no arrebatamento, os que morreram em Cristo serão ressuscitados todos e nós seremos transformados. É a segunda parte. E agora a terceira parte, que é as respigas caídas, que são os mortos na grande tribulação, decapitados na grande tribulação pelo anticristo. Louvado seja Deus. Até aqui. Agora a quarta etapa nós vamos falar no próximo vídeo. Louvado seja Deus. Que Deus ilumine os nossos caminhos e possamos entender a palavra de Deus. A quarta parte quero ficar no próximo vídeo porque quero me estender mais sobre essa quarta parte. Louvado seja Deus. Amém.